Fala pessoal, bem-vindos ao primeiríssimo chat.com vocês. Eu sou o Zé, esse aqui do meu lado é o Pedro Vini. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre DeepSeek e sobre gestão de Shadow IT. Você sabe o que é Shadow IT? Você está preparado para lidar com o Shadow IT na sua empresa? Então, a gente vai fazer o negócio aqui um pouco diferente. Vocês viram que tá um negócio meio de podcast. A gente vai conversar bastante com vocês. Eu queria muito que, se vocês, por favor, pudessem interagir no chat, a gente ia adorar. E uma coisa importante, aqui na direita, para que lado que eu tô? Do outro lado. Para aqui, para direita, tem um botãozinho de Q&A, Q&A, que é onde vocês vão deixar perguntas e aí a gente vai ver as perguntas de vocês, a gente responde, tá? E deixar o chat só para vocês conversarem, interagirem entre vocês. E se vocês puderem também, eu pedi no chat, não sei se as pessoas leram, mas se vocês puderem falar se o nosso áudio tá bom, a música tá muito alta, não tá, como é que tá toda a imagem, a gente ia agradecer muito, tá joia? E se vocês estiverem vendo isso e não conseguirem mexer no chat, me mandarem um WhatsApp, eu leio, tá tudo certo. Então, vamos começar. Pedro, conta pra gente um pouquinho o que é essa polêmica que tá tendo em cima do DeepSeek, o que é o DeepSeek. O pessoal deve saber já que, é uma inteligência artificial generativa, mas fala um pouquinho sobre ele, como é que funciona? Acho que todo mundo viu aí, tanto em rede social, não só em LinkedIn, né? Não só rede social corporativa, mas isso foi um boom em todos os lugares, até na TV, né? Teve reportagem sobre isso. E, na verdade, é porque, né, finalmente surgiu ali um concorrente à altura do ChatGPT. Acho que ChatGPT também, acho que dispensa apresentações, acho que todo mundo conhece, já está no mercado tem um tempo. Mas o que deu esse boom, de fato, para o DeepSeek foi porque, né, primeiro, né, teve a questão dele vir da China, só que acho que o que impressionou mais foi que ele primeiro veio gratuito, né? Então ele não, assim, o ChatGPT, né, ele tem também a versão gratuita, porém a versão que se compara ao DeepSeek do ChatGPT é uma versão paga. Já o DeepSeek ele veio de forma gratuita e custando muito menos para desenvolver. Então, Não, muito menos você tá sendo bonzinho. Vamos colocar os números certos, tipo né? de 40 e não sei 100 quantos... 100 milhões, mas 100 milhões? 100 milhões de dólares a 1 bilhão do Do ChatGPT. ChatGPT. E o do DeepSeek foi tipo 6 milhões, milhões, né? mais ou menos. Uma diferença absurda. Então isso teve um impacto muito grande. E para o usuário final, ele também trouxe a questão de você pode rodar ele offline na sua máquina. E isso acaba eliminando ali uma questão que o pessoal tinha com preocupação enfim, colocar uma informação confidencial, etc. Tem ainda umas questões relacionadas a isso, né? Que ainda vão sendo esclarecidas conforme o pessoal estuda o software, né? Mas a questão foi que ele veio gratuito, entregando praticamente a mesma coisa do ChatGPT. Então, na semana de lançamento, ele bateu o top 1 assim, de downloads da Apple Store, Google Play. Tem aplicativo do DeepSeek? Tem um aplicativo. Tem, e ele ficou em primeiro lugar na semana de lançamento. Passou o ChatGPT e ficou Eu achei que você tava falando do negócio de download, que ele é open source, né? Você consegue baixar ele na sua máquina e treinar ele. Também. Precisa de um servidor bem parrudio. Mas esse é também um dos grandes diferenciais, porque o ChatGPT precisava de um processamento, né, muito alto. Então, para uma empresa usar aquilo dentro de casa e tudo, tinha que ter um investimento muito grande em cima disso. Já o DeepSeek, ele meio que mudou esse paradigma. Enquanto o mundo todo, em relação a essa parte de IA generativa, né, ela estava pensando que, a gente precisa investir muito mais em novas placas de vídeo, né, de processamento ali, etc. A NVIDIA, né, assim, batendo o topo histórico de mercado, maior empresa. Ter comprado a ação da NVIDIA. Pois é. Mas calma, talvez você se arrependesse, né? Dependendo do momento... eu já tinha vendido essa parte. Dependendo do momento de compra. Nossa. Mas o grande ponto era que o pessoal achava que precisava de muito, né? E cada vez mais estava, pra gente alcançar o próximo nível, a gente precisa de muito mais poder de processamento, etc. E aí o DeepSeek veio e falou assim, olha, não, eu fiz com muito menos e eu consegui resultados iguais ou até superiores, né? E quando era menor, né, assim, o resultado ali era só um pouquinho, então era algo meio que irrisório. Mas também tem toda a polêmica em cima dele vir da China, então o pessoal tem uma preocupação, né?
Né, teve coisa de vazamento, acho que foi na segunda-feira que eu li notícia de vazamento. Teve questões, né? Não sei se foi vazamento de dado que o pessoal colocou lá ou se foi vazamento de usuário, mano. O que Mas foi? o que aconteceu, por exemplo, foi que no próprio lançamento ele ficou fora do ar de tanta gente acessando, mas ele também sofreu ataque, né? Você entrava no site, você não conseguia nem se cadastrar. Mas DDoS? Acredito que sim. Porque o serviço estava indisponível, ou estava lento, quem já tinha, né? Você tentava usar, é bem parecido com quem usa a versão gratuita do ChatGPT, né? Você manda alguma coisa, às vezes ele demora muito ou não conclui a resposta, e aí você precisa lá e clicar para ele regenerar a resposta, né? Regenerar. Você cura a resposta. Exato. Sacanagem. Mas basicamente é isso. Foi isso que aconteceu. E da NVIDIA, né? Que você até comentou, vou comprar uma ação da NVIDIA e tudo. Sim. Realmente, né? Se comprasse lá atrás, você ia estar muito feliz da vida. Não tanto quanto Bitcoin, mas você estaria feliz. Nossa senhora. Mas ela sofreu a maior queda da bolsa da história, né? Ela teve ela perdeu ali valor de mercado de 600 bilhões de dólares. Assim, é absurdo esse valor, é inimaginável. Que ela perdeu em um dia só, desde que ele foi lançado. Então, assim, foi uma perda absurda e isso gerou também bastante impacto no mercado, porque com certeza tem muitos investidores, né, relacionados a isso, e eles pensaram, pô, por que eu estou investindo tantos bilhões aqui num mercado que fala que eu preciso investir isso aqui para alcançar um nível que eu espero, né, ali de resultado, mas ao mesmo tempo tem algo na China que os caras estão me entregando o mesmo resultado com muito menos. Então, por isso que também, né, teve essa queda. Então, é um assunto que tomou diversas proporções em diversas áreas, né? Pois é. E o lance só que fica tem essa preocupação que o governo chinês vai te espionar e tal. Mas, pô, é um open source. Você baixa o código dele, você instala no servidor da sua empresa e você trabalha ele como você quiser, libera para os seus usuários ou integra ele dentro do sistema da sua empresa. É um negócio que foi feito para você poder treinar a sua própria AI. Só que você sabe que o seu usuário na sua empresa vai acessar com o computador da empresa e vai colocar qualquer coisa lá dentro. Você não sabe exatamente, você não consegue controlar o que o usuário vai colocar. O cara tá lá fazendo uma planilha de financeiro, aí ele bota a planilha do financeiro dentro do DeepSeek e pede pro DeepSeek analisar aquela planilha. E é aí que entra o lance do Shadow IT. Né? O que é Shadow IT? Shadow tipo um vilão, né? Ele vive na sombra dele, né? Batman. O que eu sei que é Shadow IT é você não. Pô, se o usuário tá usando lá o aplicativo XYZ e você não consegue rastrear isso. É tipo isso? O Shadow IT ele traz esse conceito assim, né? De coisas que estão nas sombras, ou seja, que você não consegue ver, que você não tem conhecimento. Hoje, né, nesse webinar de hoje, a gente vai estar falando sobre aplicações, mas o Shadow IT, ele também ele aborda ali o tema, por exemplo, de dispositivos. Às vezes você tem no seu ambiente dispositivos que você não sabia que tinha. Então ele também vai nessa linha. O Shadow IT também pega dispositivos, achei que era só... Também, basicamente tudo que você tem dentro do seu ambiente. O cara ligou um pendrive aqui, você não sabe que ele tá ligando, é Shadow IT. Pode ser um Shadow IT, mas é muito mais, por exemplo, eu não sabia que tinha por exemplo, lá no departamento, no financeiro, por exemplo, o pessoal às vezes trazia notebook pessoal para trabalhar, não tinha ideia que isso acontecia. Tá. E aí às vezes o pessoal tem um notebook de trabalho do lado, um notebook pessoal do outro, e às vezes usa aquele notebook dentro da rede corporativa. Se você não tem rastreio disso, às vezes o cara vem com um repetidor de sinal para hackear a rede e você não consegue detectar isso daí. Exato. Também. E aí você tem várias ferramentas que vão identificando isso de formas diferentes. E um grande ponto, né, relacionado a essa parte de IA, mas a gente não se limita só a isso, fazendo essa relação com o Shadow IT, é que como que você, né, vai conscientizar o seu usuário no uso dessas IAs. Porque a gente sabe, hoje, essa questão de uso de IA, ela ficou difundida, assim, no mercado. Então, as pessoas, elas usam as inteligências artificiais, né, principalmente essas mais comuns, né, que a gente vê um ChatGPT, um DeepSeek mesmo. Gemini, por exemplo, para ajudar no dia a dia. Então tem essa demanda, né, de cada vez as pessoas estarem mais produtivas, conseguir entregar com mais agilidade. E aí a pessoa, ela vê, né, essas ferramentas como um grande aliado ali para ela conseguir alcançar isso.
Eu já nem uso o Google, mas eu abro o chat GPT e pergunto Pois pro é, chat GPT. exato, isso é direto. super comum. E você Então- tá usando o DeepSeek? Conta pra gente aqui no chat. Você usou o DeepSeek já alguma vez? Usou o DeepSeek na empresa? Toma cuidado. Mas o grande ponto é que isso levanta a questão de segurança, né? Como que você vai conscientizar, né, os seus funcionários no uso dessas IAs, né, dessas ferramentas. Putz, ele pode usar no dia a dia, mas talvez não seja interessante ele colocar dados pessoais ali, da empresa, ou uma planilha, ou, por exemplo, um conteúdo que é proprietário de vocês, né, código para analisar. Eu vou colocar meu código aqui do GitHub, né, para ele analisar e descobrir se tem um erro. Então, isso acaba sendo muito comum em muitas empresas. Sim, sim, pra caramba. Então, como que você conscientiza o pessoal, né, sobre isso? E aí entra uma questão de gestão de SaaS. Só que, né, para você descobrir que você está usando isso na empresa, etc., você fala assim, né, putz, eu tenho Shadow IT. Como que eu vou saber que o pessoal está usando isso dentro da empresa, né? Para ele deixar de ser o Shadow IT, né? Porque assim, o medo, o problema não é que o governo chinês vai te espionar. Não. Cara, o DeepSeek não tem um mês, sabe? É uma ferramenta muito nova, você ainda não tem muita ideia de a quais leis ele está submetido, se vazar alguma coisa que é sua, para quem que você recorre, quais são as seguranças que o DeepSeek... O ChatGPT já é mais estabelecido, o Gemini, mas esse vazamento pode acontecer em qualquer um deles. Exato. A diferença é para onde você vai correr quando isso acontecer, porque vai acontecer. Mas você estava falando de gestão de SaaS. Exato. O que é SaaS? Né? Software as a Service, é isso? Exato. Tá. Como que você faz essa gestão, né? Então, para você cuidar do Shadow IT ali, né, você fazer essa descoberta dessas coisas que estão nas sombras, né, e trazer ali para a luz e falar assim, putz, beleza, agora eu sei que o pessoal tá usando. E como que eu posso conscientizar eles dessa forma? E aí entra a questão de ferramentas SaaS, né? E aí eu tenho aqui um slide sobre SaaS, deixa eu mostrar para vocês. Só uma coisinha, o Copy, ele acabou de falar para mim que a live tá caindo. Tá caindo para vocês também, vocês que estão assistindo, tem 15 pessoas online. Vocês estão tendo algum problema para assistir? Joga aqui no chat para mim que a gente dá uma olhada, por favor. Valeu. Isso aí. Pedro. Vamos lá. Então, o que é o SaaS, né? Eu já vou fazer um link aqui com a parte do Jump Cloud, né, que vocês estão vendo aqui na TV. O Jump Cloud ele consegue auxiliar você a fazer essa gestão de Shadow IT, principalmente quando a gente está falando ali de aplicações SaaS, né? E como que isso funciona, né? Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre o que é, né, o software como serviço, né, o SaaS. Basicamente, ele é qualquer aplicativo, né, que ele é baseado em web, né, e você acessa ele pelo navegador. Então, são aplicativos normalmente que você vai usar para trabalho e tudo. E aí a gente pode citar vários exemplos, né? Você tem ali um Salesforce, você tem um Slack, você tem um GitHub, você tem o próprio Jump Cloud. Enfim, você tem diversas ferramentas, Google, Workspace, Office 365 e assim vai. Então, são todas essas ferramentas, né? Elas se encaixam nesse cenário de SaaS. E como que você faz essa questão de descoberta, né, desses aplicativos? No caso do Jump Cloud, é muito simples, tá? Basicamente, ele tem um requisito ali de licenciamento. Então, você tem ali ou o plano Identity Security, por exemplo, ou a parte de plataforma Prime da Jump Cloud, tá? Uma vez que você tem isso, para você conseguir usar, basta você habilitar ele na sua console do Jump Cloud. Você tem uma extensãozinha da própria Jump Cloud, você distribui automaticamente. Só um segundinho. Pedro, sua câmera mudou pra essa aqui, tá? Só pra te avisar, você tá olhando tá longe? Até esqueci. Estamos tranquilo. Voltando, então. E aí, basicamente, ele já passa a fazer a descoberta. Eu vou mostrar isso pra vocês, é muito simples, tá? Mas aqui tem um exemplo, né? Então, essa extensão chama Jump Cloud Go, tá? Alguns clientes nossos já conhecem, tá? Mas ele basicamente é uma funcionalidade ali que você tem no Jump Cloud, tá? Uma vez que algum usuário acessa um serviço SaaS, no caso aqui a gente tem o Max acessando o Salesforce, né? Essa extensão ela vai identificar, ela vai falar assim, opa, peraí, o Max está acessando qual endereço, né? É o Salesforce, putz, ele está na minha lista de SaaS. Então deixa eu checar ali no Jump Cloud se ele já está cadastrado, né? Então ele vai checar as informações que foram capturadas. Que informações são essas, né, que são capturadas? Basicamente, tá? É só a informação de autenticação. E quando eu digo informação de autenticação, não é a senha do usuário ou, né, o que ele usou ali para se autenticar. Na verdade, é só um método que ele usou.
Então ele consegue identificar, olha, esse usuário, ele se autenticou usando um usuário e senha, autenticou usando o single sign-on do Google, o single sign-on da Microsoft, um single sign-on de qualquer outra ferramenta. Qual usuário que ele usou, né, para fazer o login? Porque eu posso estar na minha máquina aqui, né, com o meu usuário, por exemplo, da Mac Solution, gerenciado, mas quando eu vou acessar o Salesforce, eu uso um outro usuário, que não é o usuário da Mac Solution. Isso também pode acontecer, e o SaaS também consegue identificar isso, tá? Uma vez que ele identificou esse login, ele faz o cadastro ou atualização desse dado ali dentro da base do SaaS, eu vou mostrar para vocês, é bem intuitivo, assim, de forma gráfica, né? E aí você consegue ter regras. E aí essas regras são regras assim muito mais focadas em conscientização do uso. Então a gente vai ter alguns casos de uso, mas assim de forma resumida, né, para adiantar para vocês, é muito mais a questão de, olha, você está acessando essa aplicação aqui, por favor não insira dados pessoais ou dados sensíveis da empresa, porque essa aplicação ainda não foi homologada. Olha, essa aplicação você não pode acessar, porque pelas políticas da empresa ela foi bloqueada para acesso. E assim vai. Então você consegue trabalhar dessa forma, tá? E aí o usuário acessa a ferramenta. Um ponto bem legal, tá, do SaaS Management, a gente sabe, né, tem muita empresa que lida Tá com a olhando questão... pra câmera errada de novo, Pedro. A gente sabe que o SaaS Manager ele tem a questão de privacidade. Muitas empresas lidam com essa questão de privacidade dos dados dos funcionários. Então tem muita questão de eu não posso muitas vezes monitorar exatamente o que o usuário está acessando, mesmo que seja do computador ali corporativo. Às vezes tem muita resistência, né, em relação a isso. Eu preciso separar o que é acesso corporativo, o que é acesso pessoal. Então o SaaS ele permite fazer isso. Você consegue falar assim, olha, eu quero monitorar os acessos a essas aplicações SaaS somente de domínios corporativos que eu gerencio aqui dentro da empresa. Então, por exemplo, o usuário ele tem uma conta Office 365, tá? E ele tem a conta Office 365 corporativa e a conta Office 365 pessoal. Mesma coisa, por exemplo, com um Gmail, né, um Google. Você pode colocar ali na configuração do SaaS, que você fala assim, eu quero só monitorar quando ele acessar usando o domínio corporativo. Quando ele acessar usando o domínio dele, @Gmail, @Outlook, por exemplo, eu não vou fazer nada. O SaaS, a extensão ela não vai capturar, não vai preencher dentro do SaaS Management. E aí, isso você consegue... E um ponto bem legal é que você consegue deixar essa informação visível no portal do usuário. Então, lá no portal mesmo, você marca para mostrar isso para o usuário e ele vê exatamente o domínio que está sendo monitorado. Então, isso é bem legal, é bem transparente para o usuário e aí você acaba, né, evitando ali uma discussão, né, interna sobre isso. Você acaba mitigando, porque evitar mesmo não vai, porque o cara vai sim. espionando o computador não é nem dele, mas enfim. E o ponto aqui do SaaS é que são só também as informações, o método de login que ele utilizou para acessar aquele SaaS. Então nenhuma outra informação é capturada, tá? Então, por exemplo, né, tem ferramentas de proxy, né, que elas vão fazer essa captura, mas elas também capturam ali, o usuário fez o upload de um arquivo, olha, ele mandou um e-mail e etc. Aí esse é um outro foco. O SaaS, ele não chega, né, nesse ponto, justamente porque o foco dele é basicamente montar uma base ali de SaaS e começar a fazer a descoberta e eliminar o Shadow IT, tá? Então... Essa monitoria de se o cara fez ou deixou de fazer é o DLP? Sim? Como é que eu nunca vi? entra em ferramenta de proxy, SaaS... Não, aí é Aí outra parada. outro É um monte de tipo de sigla. ferramenta. É um monte de sigla maluca. Exato, vocês devem conhecer, né? A gente sabe, tem muitos clientes aqui que usam, né, essas ferramentas e aí, né, você tem essas opções. Então, gente, o SaaS, então basicamente é isso. Esse é o funcionamento dele ali também no Jump Cloud, tá? E aí a ideia agora, eu vou mostrar para vocês na prática, tá? Na tela do Jump Cloud mesmo, como ele funciona. Exato. Aquela coisa, né, do quem sabe faz ao vivo, mas agora dá aquele friozinho na barriga, né? Deixa eu só abrir aqui para vocês o... Aí trava, né, o bagulho. Sempre assim, você vai abrir o bagulho, e trava, né? cai o sistema. Vamos lá. Vai ter um terremoto. Vocês viram isso daí? Que veio o alerta de terremoto do Google, bicho. Puta, se escala 5. Você imagina se é verdade um treco desse? A gente não aguenta uma chuva. Cai uma garoa em São Paulo, não funciona um semáforo. Você imagina um terremoto. Aí o dono da Enel tem um piripaque. Nossa. Ó, vamos lá. Então aqui eu tô na página do Jump Cloud, tá? Pra quem não conhecia, né? Esse aqui é o Jump Cloud. É a carinha dele, ele é muito intuitivo, né?
Então, aqui, a partir da home do Jump Cloud, você vai ter todo o menu lateral. A gente pode descer aqui até o SaaS Management, tá? E aí um ponto legal, né, eu citei de questão de requisitos, né, ali de uso, principalmente em questão de licenciamento, né, que seria assim, o primeiro ponto, né, para você ver se você consegue usar ele ou não. Mas se você já tem ali o Identity Security contratado com a Mac Solution, você pode usar, tá? E aí eu recomendo, marca uma conversa com o nosso time, entre em contato com a gente e a gente consegue auxiliar vocês a ativar e começar a fazer a adoção do SaaS Management. É essa câmera, pelo amor de Deus, Pedro. Eu esqueço, gente. Desculpa. Vamos lá. Aqui eu tô na tela, tá, de overview do SaaS Management. Então aqui basicamente ele vai trazer um resumo, tá, de todos os apps que foram descobertos, aprovados, não aprovados ou ignorados, tá? Usuários que estão sendo monitorados, que você ativou o SaaS Management, tá? E você tem mais alguns menus. Antes de ir para esses menus, eu vou mostrar aqui essa parte de settings, que seria a primeira coisa que você faria. Aqui é por onde você habilita. Então lembra que eu falei que é muito simples habilitar, né, o SaaS Management? Esse é um dos grandes diferenciais, tá, do SaaS Management aqui dentro do Jump Cloud. Uma vez que você já usa o Jump Cloud Go para fazer toda aquela parte de login sem senha, do usuário usar a parte de biometria como MFA, usando o Jump Cloud Go, se você já usa isso, basicamente você só vem aqui e habilita. Se você ainda não usa o Go, né, o Jump Cloud Go, você pode habilitar ele por aqui também, e você cria uma política que vai distribuir ele nas máquinas. Uma vez isso feito, acabou, já está tudo certo, tá? Então, para o usuário final, é zero impacto, porque a extensão ela é instalada de forma silenciosa, então ela vai aparecer para ele, mas não vai precisar de interação do usuário, tá? E o SaaS Management, quando você habilita também, ele não precisa de interação do usuário final. Então é muito simples de utilizar, é muito rápido, tá? Então, basicamente, aqui você vai habilitar, né, de acordo com o que você definiu na sua empresa. Aquela opção, né, de eu mostrar no portal do usuário o que o SaaS Management está fazendo uma captura, etc., é por aqui que você faz. E aqui você tem, né, a questão de descoberta, que é o Jump Cloud Go. E aí a gente tem até uma novidade sobre esse aqui do Jump Cloud Go, vou mostrar para vocês. Aquela parte de domínios, você consegue fazer tudo por aqui, então eu quero especificar que vai ser monitorado somente os domínios aqui, por exemplo, da Mac Solution. Você pode adicionar por aqui e aí tá tudo certo. Você não consegue olhar para a câmera certa, cara. No próximo a gente muda. Nossa, Eu vou colocar a câmera lá. vai deixar só aquela câmera só. Então você consegue fazer por aqui, tá? A questão, você consegue também definir quem que você quer monitorar aqui no SaaS Management. Então você pode marcar todos os usuários ou especificar um grupo, tá? E aqui são as mensagens, tá? Eu vou passar isso aqui bem rápido, porque a gente vai tratar exatamente sobre isso numa parte aqui da demonstração. E aqui um negócio bem legal, que eu sei que alguns clientes, quando lançou o SaaS Management, me perguntaram se teria isso aqui e tudo, é a questão de você fazer conexão via API com outras ferramentas para fazer a descoberta. Então, agora você consegue fazer isso. No caso aqui, eu tenho o Google Workspace, né, conectado. E como que funciona, tá? Deixa eu clicar aqui no adicionar conector. Todos esses conectores aqui, né, ele vai trazer uma informação diferente, tá? Mas vamos falar, por exemplo, do Google Workspace, do Entra, do Okta, deixa eu ver se tem mais algum. Acho que desses três aqui são os principais, assim. Quando você faz a conexão com eles, tá? É muito simples a conexão, tá? Basicamente, você vai só pegar no caso do Google, do Microsoft, ele vai mandar para a página deles para dar aquelas autorizações padrões que você coloca. Eu autorizo ele a ler os dados de usuários, ler os dados de acesso, etc. É muito rápido. Uma vez feito isso, todas as vezes que alguém fizer um login em qualquer ferramenta, independente se ele está usando a máquina corporativa, mas que ele fizer um login via Google ou via Microsoft, usando uma conta que você está monitorando no SaaS, né? Ali, principalmente se for conta corporativa, né? Ele tem que estar no painel do Google, seu gerenciado, ou do 365, ele vai registrar aqui dentro do SaaS Management. Então isso é bem comum para a questão de você fazer a descoberta de Shadow IT. Porque muitas vezes você tem as ferramentas que você mapeia ali, que o login dela é via seu Identity Provider, é via Jump Cloud, por exemplo, mas você fala assim, putz, e aquelas ferramentas que eu não integrei ao Jump Cloud, enfim, eu não deu tempo ainda, eu preciso verificar licenciamento da ferramenta para questão de single sign-on e etc. Ou ela acabou de ser implementada e eu ainda nem consegui parar para ver.
elas vão fazer normalmente, às vezes, muitas delas, né, oferecem o login via Google ou Microsoft, etc. E aí você não sabe quem está usando aquela ferramenta, você não sabe com que frequência, quantos usuários estão usando, e aí fica muito difícil você fazer esse controle. Então, esses conectores aqui, eles resolvem isso. E aí você tem conectores, por exemplo, o do Confluence, né, aqui no caso do Atlassian, né? Ele é um conjunto de ferramentas. Você tem Confluence, você tem Jira Service Management, tem aquela de código que eu esqueci o nome, que é tipo do GitLab, Bitbucket. Então você tem várias ferramentas ali dentro. O que esse conector faz? Ele conecta no Atlassian e puxa todas as licenças e usuários que usam cada ferramenta. Então você já vai ter ali separado por ferramenta toda a parte de gestão delas também, tá? Então é bem legal. E aí você tem isso para outras ferramentas também, cada uma trazendo uma informação diferente, tá? Então esses conectores, é um lançamento bem recente da JumpCloud, essa parte de conectores, e eu recomendo usar, quem está usando já o SaaS Management, dá uma olhada nisso aqui, qualquer coisa, né, entre em contato com o time e a gente ajuda a usar. Então vamos voltar aqui agora e ver como que fica as aplicações. Então, aqui você tem todas as aplicações que foram recentemente descobertas. Deixa ele só carregar aqui que tem muita aplicação. Deixa eu dar um F5 aqui na minha página. Que eu deixei a página aberta, tem um tempo já. Okay. Pô, enquanto isso, o Rafael ele fez uma pergunta muito interessante aqui, o Pedro. Se essa configuração do... Como é que foi? Se a configuração do SaaS Management, se você instalar as coisas do SaaS Management para monitorar o usuário, se deixa o computador mais lento de alguma forma, se tem algum impacto pro cara. Não, basicamente... Sério? Não. Até o agente do JumpCloud vai na máquina, ele não tem interação com essa parte do SaaS Management, tá? É 100% uma extensão no navegador, ela simplesmente captura o método de login, a aplicação que o usuário logou e envia isso para o JumpCloud. Então não tem muito segredo em relação a ele consumir um recurso da máquina e etc. A gente assim, não presenciou nada relacionado a isso, tá? Bacana. Até aumentar o processamento do Google Chrome quando você está com a extensão. Aumentar o processamento do Google Chrome é um problema, porque já consome Já consome bastante, mas não, tá? Até o momento nada observado relacionado a isso. Então é isso, Rafael. Muito obrigado pela pergunta. Tá bom? Então, aqui você tem as aplicações, né, descobertas, né, que foram ali no Discover. Então aqui é tudo que o SaaS Management já descobriu, mas a gente ainda não classificou. A gente não olhou para isso ainda, né, o administrador. Então você tem diversas ferramentas aqui. As ferramentas, tá, que já estão no catálogo do SaaS Management, que são mais de 1000 aplicações, tá? Elas já vão aparecer cadastradas bem bonitinho aqui. Então vamos abrir esse Adobe, por exemplo, tá? Só para vocês terem uma ideia. No caso do Adobe, ele já vai trazer o logo, ele já traz aqui toda uma descrição da ferramenta, a página dela, domínios que essa ferramenta, né, utiliza como principal, né, o domínio principal no caso. E aqui ele já traz o uso também dessa aplicação. Então a gente não tem uso aqui nesses últimos dias, mas aqui no dia 11 de fevereiro a gente teve uma conta que logou no Adobe, e aí ela já foi registrada aqui. Se você clicar em cima desse pontinho aqui, ó, ele mostra que esse usuário aqui de teste, né, que a gente tem nesse ambiente de demonstração, ele acessou essa ferramenta usando essa conta, tá? E aí poderia ser, por exemplo, se você monitorar, né, qualquer domínio, ele poderia aparecer aqui, usuário.teste1, fez login nessa ferramenta usando uma outra conta. O que isso aqui é bem legal, tá? Um caso de uso bem bacana que você consegue assim, descobrir, né, usando o SaaS. Aquela questão de compartilhamento de conta. Então vamos supor que a gente tem um sistema ali, né, mais crítico da empresa, e cada um tem o seu usuário para acessar. E aí, por algum motivo, alguém está compartilhando o usuário. Eu estou compartilhando meu usuário com você. Não deveria, né, Pedro? Não deveria. Mas... Macaco velho já, já... Mas eu compartilhei, né? Passei meu usuário e senha para você ali e você está acessando. Isso eu não estou nem colocando em questão outras políticas, sabe, que você consegue fazer para impedir isso de acontecer. São assuntos que a gente vai tratar em próximos webinars, mas dá para fazer isso, que entra no conceito de Zero Trust, mas vamos descartar esse cenário, tá? Vamos supor, simplesmente passei meu usuário e senha para o Zé, e o Zé está acessando ali alguma ferramenta com ele, tá? Como que isso vai funcionar?
Aqui no SaaS vai aparecer que o José, vamos supor que ele é o usuário teste 1, acessou o Adobe usando a minha conta. E, putz, e aí? Né? Como que você ia descobrir isso se você não tinha o SaaS Management? Não ia. Ia ser muito Mas difícil. eu tô até curioso, porque eu não sei mesmo como é que é. Não, Eu não cheguei a usar o SaaS a Management. extensão no seu navegador ia detectar que você fez login no Adobe, Logado num usuário diferente. usando a minha conta, por exemplo. Ah, Aí aparecer aqui, José fez login no Adobe, porém com a conta do Pedro. Então isso é bem legal, é um caso de uso, você consegue Eu não tô atender. nem fingindo essas reações, eu não sei mesmo. Então, daria para fazer isso. Então é um caso de uso bem bacana, tá? pô, é legal mesmo. Então é bem legal. E um negócio interessante que você consegue fazer no SaaS, que faz parte, né, dessa gestão de aplicações SaaS, é a parte de licenciamento, que é uma grande dor, né? Então você tem ali muita ferramenta, né, dentro da sua empresa que usa no dia a dia, né? É uma ferramenta nova sendo contratada todo dia, etc. Por isso que é importante o SaaS para você ir descobrindo isso de forma orgânica ali, né? E como que você controla a licença? Aqui no Jump Cloud você consegue, tá? Você pode ativar a parte de track de licença. Então aqui no Adobe, Puta, isso é bom demais. isso aqui é legal. Você consegue fazer o track aqui, ó, vamos configurar, né? Aqui nesse caso, por exemplo, poderia ser uma aplicação free, mas também ela poderia ser uma aplicação que é paga mensalmente. E a data de renovação dela é, por exemplo, dia 30 de maio, tá? O custo de licença, vamos supor que essa aqui é $6 por usuário, e você tem um total ali de 20 licenças dessa ferramenta. A gente tá fazendo isso? Sim. Aqui é o ambiente de teste, né? Então, aqui não, mas na Mac Solutions, sim, O Crowdcast tá lá? está lá. Tá bom. Então, por aqui, você consegue fazer essa parte aqui de fazer o tracking. E aí você vai conseguir ver, por exemplo, clicando aqui em Accounts, todos os usuários que acessam essa ferramenta. Então, eu tenho aqui que a conta, né, essa conta que acessou, o método de login, então foi com usuário e senha, e o source, né, quem fez a captura desse login foi a extensão no navegador, tá? Data de foi descoberta e o último acesso desse usuário. Então, quando você tem uma aplicação que é acessada por mais pessoas, deixa eu pegar um aqui que tem mais usuários, ó. Isso aqui, por exemplo, tem 20 usuários. Vamos AWS, vamos ver ela aqui. Ó, tá vendo? Você consegue fazer toda essa captura aqui, tá? E olha que legal, o source. Essa aqui é um Jump Cloud SSO, tá? Por quê? Olha que interessante. Aqui eu vim para a parte de aplicações aprovadas, né? Então são aplicações que eu já revisei, eu já né, tomei conhecimento e, enfim, defini ali que elas são aprovadas para uso para os usuários. No caso aqui, por exemplo, a AWS, ela já está conectada no meu Jump Cloud, no SSO do Jump Cloud. Então se eu vier aqui, ó, vou vir bem rapidinho aqui para mostrar para vocês. Deixa eu só carregar ali. Ele já vai mostrar que a parte de AWS, ela já está conectada no SSO, tá? Aqui eu tenho duas, né, aplicações no caso, tem dois Identity Center, então ela já está conectada. E aí isso, a descoberta, né, automática e a captura também, porque aí os logins são via Jump Cloud, então o próprio Jump Cloud já faz essa captura para você. Então E vai mostrar. Isso já inclusive meio que responde a pergunta do Ronald da Silva. Perguntou se a integração com aplicações SaaS ocorre de forma automática ou requer configuração manual. Então ele já meio que... Exato, ocorre de forma automática. E assim, né, aí você pode né, pensar, falar assim, putz, mas eu tenho uma aplicação, vou dar um exemplo, tá? O DeepSeek. O DeepSeek foi lançado, com certeza ele não ia estar aqui no dia seguinte dentro do catálogo de SaaS Management. Sim, né? Então, mas... Tá sentado em cima do negócio também. Mas você fala assim, putz, mas eu preciso conscientizar o pessoal, né? Esse é o momento de eu conscientizar antes que eles comecem a usar. Como que você faz isso, tá? Você consegue vir aqui, ó, em adicionar app. A gente consegue, tem a lista de apps e você tem a opção, ó, aqui embaixo de Custom App. O Custom App você coloca o nome, ótimo. cadastra os domínios dessa aplicação, pode colocar uma descrição e aí você começa a mexer nos status. Você define um owner também, tá? Essa parte de status eu vou falar com mais calma. E você define um owner dessa aplicação também. Eu não sei se a gente vai ter tanto tempo aí pra falar com mais calma, hein? Não, vai dar tempo. Então tá bom. Então, a descoberta ela pode acontecer tanto automática, tá? Via extensão,
Ela pode acontecer via Google. Deixa eu mostrar essa aqui, que se eu não me engano ela foi via Google. Ó, tá vendo o Source aqui? É que esse usuário ele também tinha a extensão, tá, instalada. Mas, por exemplo, se ele tivesse acessado de outra máquina, o Source ia ser somente o conector do Google. Então você tem diversos métodos de descoberta, né? Um deles são os conectores, outros são as extensões, tá? Ou você adiciona manualmente uma aplicação que você queira. E aí, uma vez a aplicação aprovada, né? Os usuários vão poder acessar, você vai poder controlar a licença, né? Revisar toda a parte de acesso e etc. Só que tem as aplicações, né? Vamos primeiro nessa aqui, que são as ignoradas, ou seja, você não vai tratar, você não vai olhar para elas agora, mas você já deu tipo um hack, né? Você já falou assim, olha, eu tenho conhecimento dessa ferramenta, ela não é uma ferramenta que foi recém-descoberta, mas eu não vou tratar disso agora. Ela entraria aqui no ignoradas. E aqui é a grande parte, né? A grande cereja do bolo aqui do SaaS Management, que é a parte de conscientização. Quando você marca uma aplicação para ela não ser aprovada, você tem algumas opções. Então aqui eu tenho o DeepSeek, tá vendo que ele é um custom app, tá? Vamos abrir ele aqui. Eu tenho alguns acessos, Dá né, pra pôr logo nesse... Ficou só um D ali. Ainda não. Ainda não dá para customizar o logo. Os logos você consegue customizar no single sign-on, mas não ainda aqui no SaaS. Tá, perfeito. E aqui eu tenho os usuários que acessaram. Lembra que eu falei, ó, usuário teste 1 acessou com essa conta mesmo. Porém, ele também acessou com uma conta pessoal, @gmail. Porque eu estou monitorando o Gmail, né? Eu decidi monitorar. Então, ele também aparece aqui. Vamos agora fazer uma parte aqui de actions em review, tá? Quando você marca para revisar, eu já deixei configurado aqui, tá? Então, você tem algumas formas de status. Nesse caso aqui, ele não é uma aplicação aprovada. E como que você quer restringir, né, o acesso? Você pode tanto não tomar nenhuma ação, ou seja, ela não é aprovada, mas você não vai fazer nada com o usuário, você vai deixar ele acessar. Você tem a ação default, que você faz a configuração lá na parte de configurações gerais do SaaS Management. E você tem show a warning, que é mostrar um aviso, e bloquear a aplicação. Nesse caso aqui, eu tenho um aviso. Eu vou sobrescrever o aviso original, né, o default. Vou colocar um aviso customizado aqui. Eu vou recomendar uma aplicação ao invés do DeepSeek. No caso aqui, por exemplo, o ChatGPT. Às vezes você tem o ChatGPT contratado já e tudo, não faz sentido o usuário usar, só se for para teste, como eu deixei aqui. Mas se você quiser bloquear, clicou em bloque, o cara não acessa. Não acessa. Tem um exemplo desse aqui. Tá. Então dá para fazer isso também, tá? E aqui, por último, você tem a opção de permitir que o usuário ele ignore o aviso. Então ele pode ir lá e fechar o aviso. Nesse caso aqui eu não vou deixar ele fechar o aviso, tá? Então esse é o caso do DeepSeek. A gente tem o caso aqui do Gong. O Gong ele é uma ferramenta de CRM, ele tem uma parte de gravação de reunião utilizando IA e etc. No caso aqui, por exemplo, eu marquei o Gong como não aprovado, mostraram um aviso também, e eu coloquei que ela não está homologada para usar em gravação de reuniões, e eu sugeri uma outra ferramenta, que no caso aqui, por exemplo, é o Fireflies. Uma outra ferramenta que você podia ter licenciado. Nesse caso aqui, o usuário ele consegue tirar o aviso, tá? E eu vou mostrar para vocês como que é essa tela, tá? Então, o Gong, ele é dessa forma. Já o Miro, ele também não é aprovado, e nesse caso eu vou bloquear de fato. Então eu vou colocar, ó, essa aplicação não está aprovada para uso, por favor utilize a recomendada abaixo. E aí eu vou falar para ele usar o FigJam como alternativa e a URL. Nesse caso aqui, você poderia falar assim, putz, eu vou colocar, né, dessa forma, esse cenário, porque muitas vezes você já paga uma ferramenta, você adquiriu, né, um licenciamento durante um ano do Miro, por exemplo, para um time ali de design, né, de tecnologia, e você fala assim, putz, do FigJam. Você fala assim, agora eles vão passar a usar o Miro, sendo que a gente licenciou o FigJam, então eu não vou permitir, eu vou fazer, né, para o pessoal migrar, né, de fato para outra ferramenta que a gente licenciou. Então você usa, né, nesses casos. E aí vamos ver na prática aqui como funciona isso. Deixa eu ir para uma outra aba aqui. Eu deixei aberto aqui o Gong, por exemplo. Eu vou abrir ele, tá? Eu pesquisei no Google, vou abrir o site. Quando eu abro o site, ele carrega esse aviso aqui em cima do JumpCloud, tá? E lembra, o do Gong, eu consigo fechar o aviso.
tá? Então eu consigo vir aqui e ignorar esse aviso. E eu também tenho aqui a opção de usar outra ferramenta, né, que é o botão. Se eu clicar nele, automaticamente ele abre na mesma página a outra aplicação, tá? Então, eu tenho esse caso do Gong, eu tenho o caso do Miro também. Vamos acessar o Miro aqui, então. O caso do Miro aqui... Opa, tá carregando a página aí. Aqui, aí, carregou. No caso do Miro, deixa eu só fechar isso aqui. No caso do Miro, ele é uma aplicação bloqueada, então ele não está autorizada para uso. Ele chega a abrir, mas aí ele tranca. Isso, que ele apareceu aqui, é isso? É, exato. Ah, tá. É Legal. porque demorou um pouquinho para carregar da internet mesmo. Não. Mas a extensão ela vai detectar o domínio, aí ela detecta o domínio, checa lá no SaaS Manager de JumpCloud e fala assim, opa, essa aplicação é bloqueada, esse é o aviso que eu preciso exibir. E joga na tela, tá? Foi exatamente isso que aconteceu. Interessante. Então aqui aparece aquela mensagem, e aí de fato aqui, ó, não tem nenhum botão, tá, para ignorar essa mensagem. Eu só tenho usar o FigJam como alternativo. Só tem a Ao opção de clicar nele, chorar na cama, que é mais exato, quentinho. ele abre a página que você definiu. E por último, né, que a gente falou bastante, né, dessa questão de IA, tem o caso do DeepSeek. Sim. Que você quer conscientizar o pessoal. Você fala assim, olha, beleza, usa a ferramenta, pode usar a ferramenta, porém, quando você estiver usando, né, sempre vai estar esse aviso aqui em cima, falando assim, olha, caso queira utilizado para testes, não insira informações confidenciais. E o usuário não tem a opção de ignorar esse aviso, tá? Ele não tem uma opção de fechar O bagulho fica ali. Fica ali. Puta, tá. Tá? Então, é dessa forma que o SaaS Manager vai trabalhar. Ele vai trabalhar dessa forma, fazendo essa conscientização de uso das ferramentas. Olha, a gente tem uma ferramenta já licenciada. Você poderia usar aquela ao invés de utilizar essa. Ah, olha, o ChatGPT, ele é uma ferramenta que a gente contratou, então usa o DeepSeek. Ou ao contrário, tipo, olha, aqui na empresa a gente não usa o ChatGPT, a gente usa o Gemini. É muito doido, Vai é pra porque ele. a tecnologia vai evoluindo e você fica repassando na sua cabeça tudo que você viveu em outras empresas e, cara, o quanto que isso ia ter resolvido um monte de problema. Nossa senhora, Sim, tá exato. maluco. Então é bem legal, assim, é super simples de utilizar. Vocês viram que basicamente você configurar, né? Eu já deixei configurado pra gente, né, ganhar esse tempo aqui, mas basicamente você viria aqui e faria a configuração das mensagens. Então é bem rápido. E por último, tá? Você tem um resumo de todos os apps, tá? Tanto o status, se ele está conectado no SSO do JumpCloud. Ele já mostra também, tá? Deixa eu ver um aqui. Ó, esses aqui que tá not available, quer dizer que ele não tem um conector ali no JumpCloud, né? O Adobe tem, provavelmente esse ele tem do Adobe Creative Cloud, no caso. Né? Então ele vai mostrar que não está disponível. Ainda assim você consegue conectar, tá? Porque o JumpCloud tem conector customizado de SSO. E os que tá em amarelo, quer dizer que você já pode ir para a página e conectar. Então deixa ele... Mas assim, conectar, fazer o conector? Isso, conectar ele no Single Sign-On. Ah, tá. Aí ele vai para a página de Single Sign-On. Só a internet aqui que tá um... Não só a internet, Tem toda vez cada- que você muda de aba, o bagulho dá uma... acho que é Ele por causa da desloca transmissão. aqui. Aqui, ó. Tudo. Então aqui você já tem a lista de aplicações SSO conectadas. E aí você poderia vir aqui e adicionar aquelas que você ainda não Ah, tá. Pô, legal. está gerenciando. E aí você passa a gerenciar quem acessa, a forma de acesso, né, se você vai permitir de uma máquina corporativa ou não. Que aí, né, entra toda a parte ali de segurança do JumpCloud, etc. Show Mas de bola. é isso, gente. É SaaS isso. Management. Então, a hora é agora, gente. Se vocês tiverem pergunta pra fazer, manda aqui na caixinha de pergunta que a gente vai responder, tá? Pergunta técnica, pergunta filosófica, tá com saudade de alguém, pode perguntar o que Valeu. vocês quiserem. Agora eu que Aí, trouxe você você. tá me enganando. Então, é isso. Manda as perguntas aqui. Eu vou ler, a gente tá com 3 perguntas na caixa, eu vou ler elas, eu vou deixar uma por último, que ela é extremamente profunda, mas o Wesley Martins, ele perguntou o seguinte, Pedro, é possível personalizar regras de acesso para diferentes grupos dentro da empresa? Tá, dá para fazer. Uma vez que você fez a descoberta da aplicação, né, do SaaS ali, usando o SaaS Management, você tem a opção, como eu mostrei, de conectar ela no Single Sign-On do JumpCloud, seja ali via SAML, OpenID, né, enfim, tudo que suporta. Uma vez que você conectar, você sim pode definir ali regras de acesso baseadas em grupos do JumpCloud, grupos de usuários, tá?
E aí você pode ter grupos dinâmicos, então cada departamento vai ter um perfil diferente naquela ferramenta, né? E depende, varia de cada ferramenta, mas se ela suportar, sim, você pode. Pessoas mudam de departamento, de empresa e se atualizar automaticamente. Então dá sim para fazer. Legal, fica a resposta aí para você. A próxima pergunta é do Edu Almeida. Tá? Quais os principais recursos que o SaaS Management do Jump Cloud tem como diferenciais? Pô, isso é interessante, né? Porque Tá. não é o único, eu acho. Eu não tem- conheço outro, mas deve ter outros que fazem. Sim, com O que o certeza. Jump Cloud faz de diferente, além de ser maravilhoso? Olha, acho que assim, o grande diferencial é a questão. Tem toda a parte comercial, então ele já está dentro de um plano do Jump Cloud que talvez você já tenha, tá? Então você poderia usar ele sem custo adicional de implementação. Se você não tem, o salto de licenciamento, ele é muito menor do que você fazer um setup de uma ferramenta somente focada em SaaS. Então você teria toda a parte de implementação, mais licenciamento, etc. Aprendizado, né? E tudo. Então você tem esse ganho ali, você tem essa vantagem, vamos dizer assim. E também tem a questão do setup, que eu mostrei, é muito simples. Basicamente você ativa uma flag do SaaS Manager. Se você já tem a extensão, é só a flag. Se você não tem, você entrega a extensão via política, né? Então é muito fácil de começar a usar. A parte de conectores, assim, é muito mais rápido até. Em 1 minuto você conecta no Google, Microsoft, Okta, não tem segredo. Isso é muito fácil. E nas outras ferramentas também. Então o tempo de setup dele é muito rápido. E toda essa parte, esse ecossistema de integração. Então como você já tem os usuários gerenciados no Jump Cloud, você já tem as suas aplicações que não são, né, Shadow IT, que você já tem conhecimento, integradas ali na parte de single sign-on. Quando você tem uma aplicação nova, os logins, eles já são associados aos usuários do Jump Cloud, a sua base ali do seu Identity Provider. Ele já te dá a opção de você fazer a conexão daquela aplicação no single sign-on e passar a gerenciar aqueles acessos, tá? E tudo isso é por uma única extensão, que essa extensão já tem outras funções. Então, para o usuário, por exemplo, implementar o SaaS Management, você não, assim, a sua justificativa não seria só, olha, eu vou colocar uma extensão na sua máquina para eu poder gerenciar a parte de a gestão SaaS. Já tá lá. Exato, já tá lá porque ele já usa no dia a dia para facilitar o login dele nas ferramentas usando, por exemplo, a digital dele, do Mac, do Windows, né, de computadores Dell, Lenovo, etc. Então ele já usa aquilo lá no dia a dia e basicamente, se ele já usa, né, um flag a mais que você habilita e pronto. No fim, como tudo do Jump Cloud, a grande vantagem do SaaS Management do Jump Cloud perto dos outros é ter tudo integrado. Você tem ali Exato. gestão de identidade, gestão de acessos, gestão de dispositivos, gestão de software de Shadow IT, você tem acesso remoto, você tem comando, você tem automação, é tudo junto, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Exato. É isso. Obrigado, Edu. E a gente tem aqui a pergunta, tem mais... Surgiram 2 perguntas, mas eu vou pra... Deixa eu ver. Eu vou pra última pergunta, cara. Não, tem uma outra boa aqui. Manda aí. Como essa funcionalidade ajuda na conformidade com regulamentações como LGPD e GDPR? Nossa, Essa foi, Isso é Ronald, profundo. olha... Mas vamos lá Essa para é a gente forte. conseguir responder as outras. Basicamente, assim, você tem a questão de preocupação com vazamento de dados, né, o uso ali de dados pessoais dentro da empresa, né, compartilhamento deles em ferramentas ali externas. Só que você só se preocupa com isso quando você sabe que existe, né, alguma coisa ali. Você sabe que existe um risco. Se você não conhece o risco, você não tem como se preocupar. E aí, quando você tem uma ferramenta que faz essa descoberta ali de Shadow IT, você passa a ter uma visibilidade e fala assim, olha, não sabia que eu tinha tudo isso de ferramenta sendo utilizada por todas essas pessoas aqui. Essas ferramentas, potencialmente, as pessoas colocam dados pessoais. Tem muita ferramenta, por exemplo, de PDF online, né, e etc. Então o pessoal acontece, né, de usar muito isso. E aí sim você consegue ter a descoberta disso, usando o SaaS Manager, e falar assim, ok, agora eu consigo olhar para isso, eu sei para onde que eu preciso olhar, eu sei que eu preciso conscientizar o pessoal, já consigo tomar uma ação muito rápida de conscientização, né, até você definir ali um termo, uma política de uso dessas ferramentas, etc. Então ele acaba ajudando nisso, que consequentemente evita essa questão de vazamento de dados. Então, resposta curta, sim.
Próxima pergunta. Cara, eu vou deixar essa última pergunta, tá? E ela é da Maria Eduarda Freitas. Eu achei, assim, espetacular a pergunta que ela fez. E com certeza vai para um corte que a gente depois vai postar no YouTube, vai postar no Instagram, em vários lugares. Qual é a visão de futuro do mercado de trabalho em relação à convivência entre humanos e sistemas de AI? O que requer um balanço entre colaboração e competição desses dois lados? Olha E essa. é uma pergunta muito profunda. Essa, E inclusive, é uma pergunta que normalmente você faz naquele chat, né? Eu até participei que posta no LinkedIn, esqueci o nome do canal, que você entrevista as pessoas. sim, do TI Sem Filtro, é verdade. Exato. Tem uma pergunta sobre o Vou chamar você, Maria, para participar do TI Sem Filtro, então, hein? O pessoal pergunta muito disso Sim, de IA, né? Fala muito sobre isso. sim. E o que você acha? Olha, na minha opinião, né? Eu tinha até respondido isso lá. Eu acho que vai mudar bastante essa Já questão tá de mudando, trabalho. Já né? tá mudando. Tem muito uma questão de, assim, de você ser sempre, como eu falei, sempre produtivo, etc. Então, acho que as pessoas, elas vão se adaptar, elas precisam se adaptar ao uso dessas ferramentas a seu favor. E também, elas, assim, não usar só a ferramenta, né? Nesse modelo, assim, básico de, eu vou no chat, eu só vou perguntar alguma coisa para ele e vou ver o que ele me responde. Não se limitar a usar a ferramenta só como Google. Exato, ela vai muito além disso. Você consegue implementar ela em vários processos dentro da sua empresa, sabe? Às vezes, para você fazer uma análise preditiva de alguma coisa, quando a gente fala, por exemplo, de MDM, a gente sabe, por exemplo, a Jump Cloud tem olhado para isso. Como que eu consigo? Eu tenho um parque ali de 5.000 máquinas, né? E eu tenho todo o inventário daquelas máquinas, eu tenho várias informações sendo coletadas. Como que eu posso fazer uma análise preditiva usando IA que uma máquina talvez possa dar problema? Então, os fabricantes, eles vão olhando para essas coisas, e aí, conforme você se adapta também a usar isso dentro da sua empresa, eu acho que é um ponto bem positivo. E também tem um caso também bem, né, só para finalizar a minha parte, eu queria ouvir sua opinião também, que recentemente teve uma demissão em massa, né? Um ponto pelo menos que eu ia tocar, dando a minha opinião disso daí, é que, cara, assim, desde os primórdios da humanidade, a tecnologia toda vez que evolui, trabalhos, cargos, empregos e coisas que você costumava fazer, elas modificam e às vezes elas até deixam de existir. Hoje você não tem trabalho de datilógrafo. Há poucos anos atrás, 40 anos atrás, 30 anos, você tinha pessoas especializadas em datilografia. Tem gente que tá vendo isso daqui que nem sabe o que é datilografia. E é uma pena que pessoas vão acabar perdendo emprego com isso, com certeza, é inevitável. A gente tá. Acho que isso é inerente do capitalismo, na verdade, a otimização das coisas. Só que, por outro lado, se você consegue entender essas novas tecnologias, consegue aplicar elas no seu trabalho, você consegue fazer sozinho o que antes você precisava de 10 pessoas para fazer. E não significa que você não vai mais precisar dessas 10 pessoas para fazer em muitos outros lugares. Na verdade, essas 10 pessoas vão continuar lá e vão trabalhar Vão trabalhar, não. Eu agradeço muito a presença de vocês, todo mundo. Esse programa vai estar colocado no nosso YouTube, no nosso Instagram. A gente vai fazer diversos cortes também para postar nas redes sociais. Obrigado por todo mundo que deixou pergunta. Eu espero ver vocês aqui de novo. E valeu! Valeu! Um abraço!